Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos trabalhar um pouquinho sobre condutores elétricos e também sobre capacitores. Então nesse momento eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as propriedades dos condutores elétricos. Vamos pegar aqui, pessoal, essa esferinha de isopor, tá? E vamos considerar que ela vai estar representando aqui para nós um condutor elétrico. Bom, um condutor elétrico, ele permite com que o elétron, que está aqui nessa esfera, ele possa se alocar na posição que ele quiser, porque ele tem possibilidade de se mover aqui nessa esfera. Então, eu vou pegar aqui um alfinete, que ele vai representar o meu elétron, certo? E se eu colocar esse alfinete nesta posição aqui, o elétron, a princípio, vai ficar ali, certo? A partir do momento que eu adicionar um segundo alfinete, observe que nós vamos começar a perceber. Os elétrons, eles interagem entre si e acontece uma repulsão entre eles, certo? Então o que acontece é que se eu colocar dois elétrons próximos, no momento que eu adicionei o segundo, o primeiro ele vai se locomover até o ponto mais distante possível do segundo elétron. Então percebam, eles vão estar o mais longe possível um do outro. A partir do momento que eu colocar aqui um terceiro elétron, o que vai acontecer com os dois primeiros? Eles vão procurar se mover e ficar a maior distância possível do terceiro elétron. Então eles vão se redistribuir e ficar o mais distante possível entre eles. Se eu colocar um quarto elétron, vou colocar ele aqui por trás da bolinha. O que vai acabar acontecendo? Quando eu coloquei esse quarto elétron aqui atrás, os três primeiros eles vão novamente se mover, se reorganizar e tentar ficar o mais longe possível entre eles e do quarto elétron, certo? Então, sendo assim, o que acontece? Num condutor, é que os elétrons que vão estar sobre a sua superfície, eles vão estar se movendo o máximo possível para ficar o mais longe possível dentre eles. Então, quanto mais elétrons, você vai ter mais movimento ali dentro. Então, cada vez que vai colocando um elétron, eles vão se reorganizando a ponto de ficar o mais distante um do outro. Isso aqui no isolante não acontece. No isolante, se você pegar e colocar um elétron, ele fica naquela posição. Se você colocar o outro elétron, ele vai ficar naquela posição que você colocou e o primeiro não vai se mover. Então, isso é uma propriedade dos condutores. Ela permite com que esses elétrons eles se reorganizem. Bom, aí o que acontece é o seguinte. Aqui eu estou considerando uma esfera qualquer, desde que seja um condutor, né? Óbvio. Mas, enfim, agora nós vamos analisar o que acontece se eu pegar uma outra esfera, só que uma esfera oca. Então eu vou considerar aqui, eu tenho uma bola de borrachinha que eu tenho aqui para bonito, que é um globo, na verdade, e eu vou considerar como se isso aqui fosse oco. Então olha só o que acontece. Eu vou pegar ela, uma esfera tridimensional, se não fosse tridimensional não seria uma esfera, e eu vou transformar ela em bidimensional, para mim fazer uma análise dela no meu quadro, certo? Então então aqui eu tenho aquela minha esfera, agora bidimensional. Considerando que por dentro lá não tem espaço nenhum, ela é oca por dentro. Ela tem só essa pequena casca aqui por fora. Então o que acontece? No momento que eu adiciono um elétron, ele vai estar na posição que eu coloquei. No momento que eu começo a adicionar mais elétrons, observe o que vai acabar acontecendo aqui. Os elétrons que eu estou adicionando estão apenas na camada periférica da minha casca. Eles não estão na parte interna da casca. Por quê? Novamente, como os elétrons eles procuram ficar a maior distância possível uns dos outros, eles não vão procurar o centro da casca. Eles não vão procurar a parte interna da casca. Eles vão ficar somente na periferia. Então, o que é uma propriedade que a gente acabou descobrindo, quando eu digo a gente, eu digo cientistas,
descobriu essa propriedade dos condutores, onde internamente não existe o deslocamento de elétrons. O deslocamento de elétrons ele acontece apenas na parte periférica da casca. Por esse motivo também, se nós formos pegar ali um fio elétrico maciço e um fio elétrico de feixes, o de feixe ele sai muito mais barato, porque ele vai menos material, e como eles são vários fiozinhos, ele tem uma superfície, uma casca muito maior do que o maciço. Isso faz com que o fio elétrico de feixe ele consiga passar muito mais elétrons do que um fio maciço. Por esse motivo que hoje em dia se utiliza o fio de feixe, por questões econômicas também, né? Ele acaba sendo muito mais barato do que um fio maciço, que também tem uma certa resistência a ser colocado, ele é menos maleável e tudo mais. Certo, pessoal? Bom, então esta propriedade aqui nos permite também algumas utilizações do nosso dia a dia, por assim dizer. Se nós pegarmos, por exemplo, uma roupa metálica, fizermos uma roupa toda de metal, nós vestirmos ela e nós conectarmos um fio elétrico nela, o que vai acontecer com essa roupa? Ela vai eletrizar. A pessoa que está dentro vai levar um choque? Não. Por quê? Porque as cargas elétricas vão passar apenas por fora da roupa e não por dentro. Vocês podem ver aí no YouTube, até vou deixar aqui um linkzinho para quem quiser ver, tá? Tem vários vídeos de pessoas fazendo experimentos em relação a isso. Esse experimento, o grandão, enfim, é a gaiola de Faraday, onde o Faraday construiu uma gaiola toda de ferro. Eu não tenho certeza se ele entrou ou se ele botou alguém, mas enfim, né? Alguém entrou naquela gaiola e ele ligou descargas elétricas na gaiola. A pessoa que estava lá dentro não aconteceu nada com ela e a gaiola ficou eletrizada só por parte de fora e não pela parte de dentro, certo? Então, isso é muito aplicado na questão de manutenção de redes de alta tensão, certo? Bom, pessoal, uma outra aplicação ao nosso estudo agora das propriedades é o que nós chamamos de poder das pontas. Acredito que alguns de vocês já devem ter levado um choque, às vezes, na pia ao lavar a louça, deve ter levado um choque, às vezes, tomando banho, deve ter levado um choque, às vezes, no carro, enfim. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando você levou o choque na pia, foi bem na quina da pia, bem naquele cantinho dela. Se você levou um choque no chuveiro, foi justamente quando você botou a mão no registro, no cantinho do registro. Quer ver aqueles registros de chuveiro estrelado? Tem aquelas pontinhas. São os mais sacana que tem. Por que isso? Se nós pegarmos essa figura aqui, ela é uma figura geométrica toda bonitinha, né? Agora, o que aconteceria se nós tivéssemos uma figura diferente, se nós tivéssemos isso aqui? O que vai acontecer aqui é que, quando os elétrons vão se distribuindo, eles vão tentar se reorganizar aqui dentro, certo? Então, quando eu coloco um elétron na ponta aqui, beleza, ele ficou. Só que conforme eu vou colocando mais elétrons, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter um acúmulo de elétrons muito maior aqui na ponta do que eu tenho no restante. Isso é o que nós chamamos de poder das pontas. Então, quando eu tenho uma superfície que ela tem uma quina, eu vou ter um acúmulo muito maior de cargas elétricas ali. Isso vai fazer com que, no momento que eu encostar sobre aquela superfície, aqui num cantinho, que for, no momento que eu encostar ali, esse acúmulo excessivo, ele vai passar para o meu corpo, na forma de uma pequena corrente elétrica, que nós conhecemos como choque. Então eu vou sentir um choque naquele canto, naquela pia, do chuveiro, enfim, do chuveiro não, do registro, enfim, o que for. Pelo fato da diferença de potencial. O meu corpo tem um potencial, a quina tem outro potencial elétrico, e em função dessa diferença, os elétrons podem migrar para o meu corpo. Uma outra situação, envolvendo talvez não esse canto aqui, mas de repente uma outra figura. Eu posso ter uma situação assim, ó.
Peguei uma figura bem aleatória. Enfim, não sei nem que objeto pode ser isso aqui. Mas se eu colocar as cargas elétricas, o que vai acontecer? Eu botei duas cargas, a tendência delas é ficar a maior distância possível. Botei mais duas cargas, então elas vão tentar ficar o mais distante possível novamente. Quando eu começar a adicionar mais cargas, o que vai acontecer? Essa aqui é a maior distância. Então, vai acabar acontecendo um acúmulo de cargas aqui, ó. E aqui ela está muito próxima, tá um bico ali. Aqui ela está mais afastada, então ela consegue se afastar mais. Estas cargas que nós temos do lado de cá, elas vão acabar forçando as cargas do lado de cá a ficarem um pouco mais unidas. Então isso vai fazer com que nós tenhamos naquele ponto muito mais cargas acumuladas. E novamente, se eu tiver contato com essa carga ali, eu vou ter uma descarga de elétrons do corpo para mim. E isso a gente conhece como choque, certo, pessoal? Então, seria isso um pouquinho das propriedades dos condutores, certo? Aconselho a quem quiser a pesquisar e ler um pouco mais sobre a gaiola de Faraday. É um experimento bem interessante, mas eu não aconselho vocês fazerem em casa. Até mais!